E aí galera da força, beleza? Eu não sou muito desse negócio de treta e ficar criando confusão, até não é meu objetivo com esse vídeo, mas eu tava aqui no YouTube assistindo uns vídeos e tal, e me deparei com o vídeo do Rick Vilela de que Arnold não tomava whey. Bom, até aí tudo bem, até o ponto onde ele fala que alguém mandou um vídeo pra ele do Arnold falando sobre suplemento de proteína, e que era um vídeo mal traduzido e tal. Possivelmente seja até um vídeo que eu traduzi, que talvez até seja o vídeo pelo qual tu conheceu esse canal aqui, mas quanto a isso, tranquilo também, sem problema se for. A grande questão é onde está fundamentado tudo isso, todo esse ódio por whey. Na minha opinião é ódio mesmo, já que os estudos apresentados na descrição do vídeo dele são completamente evasivos. Eu abri os estudos para ler, um não tem nada a ver, é sobre sujeitos com um pouco mais de idade, na época da sarcopenia, ali por volta dos 50 anos, e os possíveis efeitos de proteína do leite, não especificamente whey, mas sim proteína do leite e a combinação de proteína do leite e carboidrato para reduzir aí essa sarcopenia, de repente até aumentar a massa muscular desses sujeitos, porém é um estudo que requer que tu compre o acesso à base de dados daquele site. Então, se tem tantos estudos assim como ele cita no vídeo, para que ser tão evasivo colocar um estudo de difícil acesso? O outro estudo que ele apresenta na descrição desse vídeo é um experimento científico com bodybuilders falando sobre alto consumo de proteína. Nesse alto consumo de proteína está incluso o consumo de whey sendo opcional dessa população que serviu como amostra para esse estudo, que no caso são 5 bodybuilders. Então não é um estudo fundamentado no uso de whey, e sim no uso de altas dosagens de proteína. Além disso, no fim desse estudo se chega à conclusão de que alta dosagem de proteína não necessariamente modificou a composição corporal desses bodybuilders. Ou seja, no próprio estudo que ele trouxe, refutou uma outra teoria que ele costuma trazer aí nos vídeos dele de 3,3 ou 4,4 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Não lembro muito bem essa quantia. Com tudo isso, eu fui atrás de alguns estudos, fui ver essa questão que ele trouxe de whey não ser benéfico, não ser útil, digamos assim, e não encontrei tanto material assim, inclusive um dos pouquíssimos estudos que eu encontrei de fato bons, eu trago como estudo bom para esse tipo de análise quando é uma revisão sistemática, uma revisão bibliográfica aí, que é de fato reunir informações. Um experimento científico como esse que ele trouxe e costuma trazer nos vídeos, eu não uso como base para nada pelo seguinte. Um experimento científico é feito normalmente por um acadêmico de alguma faculdade, de repente um professor de alguma faculdade, com normalmente conhecidos dele, pessoas que ele tem como usar como cobaias, digamos assim. Então, ali está completamente suscetível a erros, digamos que seja o acadêmico de alguma faculdade, um cara que está para se formar aí em nutrição, em educação física, e ele tem 5 amigos e ele vai lá e faz o experimento nesses amigos. Esse grupo está completamente suscetível a erros, não se sabe se é um cara que bebe no fim de semana, se é um cara que de fato segue aquela dieta certinha, e quando tu pega uma revisão sistemática, uma revisão bibliográfica, tu tem dados de vários estudos, então essa margem de erro é muito menor. O link desse estudo que traz o whey como benéfico, sim, nos arredores do treino, vai estar na descrição desse vídeo, juntamente com os links do Rick Vilela também, e com o link do vídeo dele e tudo mais. Outra questão que eu gostaria de trazer aqui é que ele trouxe que na época do Arnold nem existia whey ainda. No vídeo que eu traduzi, de fato, ele fala pó de proteína, foi assim que eu traduzi, pó de proteína, ou suplemento de proteína, não lembro exatamente. Mas enfim, o Arnold nasceu em 1947, então ele dificilmente começou a treinar na década de 50, talvez 1959, sei lá. Porém, ele mesmo relata nas histórias de vida dele que o início da carreira dele foi bem sofrido, ali por 1965, 1967, que ele foi de fato ter acesso a uma alimentação adequada. Antes ele se matava treinando e praticamente não comia. Então, por volta de 1970, quando ele estava no auge da carreira dele ali, ganhando Olímpia e fazendo de tudo, ele era o cara. E nessa época, os estudos sobre o whey estavam em alta. Eu vou até deixar também um link sobre isso aqui na descrição, sobre o estudo sobre o whey. Então, será mesmo que um cara desse patamar não tinha acesso a um suplemento que estava aí prometendo milagres na época?
já que ele tinha sim acesso a esteroides, que era uma coisa um tanto quanto nova na época, e não se tem comprovação de que ele, mas sim outros fisiculturistas tiveram já acesso ao GH nessa época, ainda retirado aí da hipófise de cadáveres. Porém isso não tenho como responder com toda a certeza, mas deixo aí essa questão. E o vídeo de hoje é esse aí, quem gostou peço que deixe aquele joinha e se inscreva no canal. Valeu!